Olá, tudo bem? Está começando mais um UP Notícias Especial Política. Hoje nós vamos conversar com a pré-candidata a prefeito do Podemos, Caroline Arnes. Tudo bem, Carol? Tudo bem, Pedro. Agradeço pelo convite. Estou muito feliz de estar com vocês. Gosto de conversas tranquilas. Bem em casa, trouxe minha caneca aqui também. E quero dar um abraço para todos os alunos, professores, profissionais que trabalham nessa instituição tão importante que é a UP. Obrigada pelo convite. Carol, eu quero começar conversando sobre a sua relação com a política. Obviamente vai ter ali um pouco da influência do seu pai, Flávio Arnes, mas eu gostaria de saber para você como é que são os primeiros passos, como é que foi para você esse contato com a política até se tornar pré-candidata à prefeitura. Olha, então, em primeiro lugar, eu quero me apresentar para as pessoas. Eu sou Carol Arnes, tenho 44 anos, eu sou formada em Direito, sou advogada, sou formada em Administração, tenho mestrado em Engenharia da Produção e Gestão de Negócios e estou agora me colocando à disposição para esse desafio, que é fazer uma caminhada política junto com cada um de vocês para que a gente traga um novo projeto para a cidade de Curitiba. Como o Pedro falou, a minha relação com a política é antiga. Em função do meu pai, que é o professor Flávio Arnes, que hoje está no Senado, eu acompanho a política desde os 14 anos. Isso me orgulha demais. Aprendi as virtudes e os defeitos da política. Importante a gente sempre deixar as portas abertas, não desconstruir relacionamento, mas, acima de tudo, perceber que a política é uma bela ferramenta, Pedro, para que a gente possa transformar a sociedade que a gente vive. Eu sei que as pessoas estão muito cansadas de política e eu não tiro a razão delas por isso. Mas a gente precisa, acima de tudo, acreditar num novo projeto e é por isso que eu estou nessa caminhada. Curitiba nunca teve uma prefeita mulher, uma mulher no comando da cidade, e o governo do estado também nunca elegeu uma mulher. Teve a Cida Borghetti como governadora por 2 anos, ali por 2 anos não, né, por um período ali da saída do Beto Richa, mas acabou que nunca não foi eleita para governadora, foi eleita como vice-governadora do estado. Como que você enxerga isso? Como que você acredita que pode ser diferente, que pode fazer diferente e se tornar a primeira prefeita de Curitiba? Olha, as mulheres realmente acabam não participando tanto da política em função, que eu diria, de uma defasagem histórica. Não fazem 100 anos que nós, mulheres, participamos da política por meio do voto. Então, isso precisa ser compensado de alguma maneira. Mas o que a gente percebe é que a participação das mulheres tem crescido muito, por exemplo, nos altos cargos de gestão das empresas. Mas essa velocidade não é tão grande na política, e a gente percebe isso. Então, a gente tem que incentivar as mulheres a participarem sempre mais. Nesse processo que eu tenho participado, eu gosto sempre de dizer que homens e mulheres votam em quem é competente, em quem traz boas propostas, em quem traga confiança, credibilidade, enfim, em quem fale de uma forma coerente com a cidade, com as propostas e aquilo que está se dispondo a fazer. Então, homens e mulheres votam em pessoas competentes. Mas eu acredito, Pedro, que nesse momento pós-pandemia, existem algumas características da mulher que precisam ser enfatizadas, como, por exemplo, a questão da sensibilidade, do acolhimento e também da credibilidade na área de gestão. Então, eu posso ser um pouco suspeita em dizer isso para vocês, mas eu digo para você que chegou o momento das mulheres. Então, a gente está realmente lutando para que a gente seja eleito e que para que eu seja a primeira prefeita mulher de Curitiba. A gente está realmente seguindo nessa caminhada com muita coragem, muita determinação, muita firmeza. Além da prefeitura, também o número de vereadoras é extremamente reduzido, né, se a gente for comparar com o de vereadores. Gostaria de saber se durante a caminhada do Podemos, o projeto de campanha do Podemos, também está pensando no lado das mulheres para a Câmara Municipal. Eu quero contar uma coisa para você, Pedro, e para todas as pessoas que estão nos ouvindo. O Podemos é um partido que acredita demais na participação da mulher. Hoje, a presidente nacional do Podemos é uma mulher. É a Renata Abreu, deputada federal de São Paulo. Uma pessoa que, assim, comanda o partido de forma brilhante. Então, eu acredito muito que o Podemos é um partido que garante a participação das mulheres, inclusive
nos maiores cargos, como é o caso da Renata Abreu. Então, nós estamos realmente empenhados para apoiar todas as mulheres, para que a gente tenha mais mulheres na Câmara de Vereadores. Entendo que isso é fundamental, sabe por quê, Pedro? Por uma questão de representatividade. Se nós mulheres somos 52% da população de Curitiba e 53% das mulheres eleitoras, a gente precisa fazer com que isso seja refletido nos órgãos, seja nas empresas, seja na Câmara de Vereadores e assim por diante. Então, a gente precisa melhorar a representatividade das mulheres. E como foi a sua entrada no Podemos? Você entrou até antes do Flávio Arnes, né? Ele vem aí recentemente, entrou também. Gostaria que você me contasse um pouco sobre isso, como foi a sua entrada. Olha, a escolha de um partido é sempre algo muito delicado. A gente precisa fazer uma reflexão sobre as diretrizes e também sobre as pessoas que fazem parte do partido. Como todos vocês sabem, no Brasil a gente tem muitos partidos. E isso acaba assim causando algumas dificuldades na escolha de qual caminho que você vai seguir. Quando eu entrei no Podemos, foi no mês de novembro do ano passado, e eu entrei muito convicta. Por quê? Porque o Partido Podemos é um partido que tem crescido, que tem sido extremamente acessível, que luta por bandeiras que eu acredito, como, por exemplo, a questão da prisão em segunda instância e o fim do foro privilegiado. E hoje é um partido que conta com os 3 senadores do Paraná. Meu pai, Flávio Arnes, que está no Podemos, senador Álvaro Dias e senador Oriovisto Guimarães. Todos nós montamos um time que está a favor de Curitiba. Então, eu tenho estado assim, muito feliz em fazer parte do Podemos. Você citou os senadores e você vai ter apoio dos 3 senadores, né? Todos do mesmo partido. Quanto você acha que isso ajuda? Quanto isso colabora para a sua campanha? Eu acredito que ajuda muito. Ajuda muito porque são 3 pessoas que têm muita credibilidade aqui em Curitiba. São pessoas que realmente assim, desenvolvem ações que trazem efeito para a nossa cidade. Então, eu acredito que isso vai impactar bastante na nossa campanha, mas também acho, e tenho certeza, na verdade, que uma campanha não se faz por meio apenas de apoios. Então, eu estou aqui, acima de tudo, para me colocar à disposição do julgamento das pessoas, porque isso é política. Então, eu peço que as pessoas me acompanhem nos próximos 50 dias para que todos nós possamos estar juntos nesse grande projeto. Falando ainda, última pergunta aqui sobre essa questão de apoio político, esses apoios importantes, até porque nós já tivemos uma primeira pesquisa, ainda muito introdutória, sem ter todos os candidatos, porque a oficialização vai até o dia 27, né? Então ainda demora um pouco para... Não tinha todos ali para serem votados com certeza. A gente tem o exemplo do Luciano Dutti, que não acabou saindo, do Gustavo Frutti foi trocado pelo Goura, então é uma pesquisa bem introdutória. Mas é muito falado por alguns cientistas políticos, e eu vi pessoas até do Paraná Pesquisa falando como o Murilo Hidalgo deu declarações nesse nível, que ainda esses apoios podem fazer muita diferença, e tem alguns nomes que ainda estão de fora, como se o presidente Jair Bolsonaro vai apoiar alguém ou não, se ex-presidentes vão apoiar alguém ou não. E aí eu queria perguntar sobre a questão do Sérgio Moro, que foi levantado muito a discussão de que o Podemos já acabou fazendo algum contato e se tem alguma possibilidade de ter esse apoio. As portas do Podemos sempre estarão abertas para o Sérgio Moro e para todas as pessoas que tenham uma índole ética e uma índole a favor do país. Então, as portas do Podemos estão completamente abertas para ele. Nós já fizemos o convite para que ele fizesse parte do partido e nós estamos aguardando essa decisão. Eu entendo que o Sérgio Moro tem que ser uma pessoa extremamente respeitada, que ele está num momento de vida que acabou de sair do governo federal, então a gente precisa respeitar assim as decisões dele e, enfim, a gente está sempre à disposição de pessoas e de lideranças que queiram defender o país, defender a moral, a ética, para que a gente possa realmente transformar não só o município de Curitiba, a cidade de Curitiba, mas também o Paraná e o Brasil. Você comentou sobre que você está à frente, sobre a sua imagem, para que acompanhem
essa sua trajetória, e eu gostaria de saber como que vai ser esse trabalho, já que estamos num ano atípico, né, onde vai acontecer 95% aí das coisas todas online, tudo pela internet. Ainda tem se falado que é possível que lá próximo das eleições tenha alguma coisa de rua, tenha alguma coisa presencial, mas a maior parte vai ser pela internet, vai ser online. Como que é esse trabalho para chegar forte numa eleição, para conseguir se divulgar apenas por meios virtuais? É uma eleição extremamente atípica. Estamos vivendo um momento completamente novo, que é o momento da pandemia. Eu acredito que esse momento vai fazer com que o eleitor esteja muito mais atento às eleições. Então, em que pese as ações acontecerem à distância, o eleitor agora sente na pele qual é o papel, o verdadeiro papel do governo municipal no seu dia a dia. Então, a gente conta com eleitores extremamente conscientes, atentos e, assim, não mais com aquele perfil de que vai se deixar levar pelas campanhas, mas que, acima de tudo, vai estar de olho nas propostas e na visão da Curitiba para o futuro. Com isso, você acredita que quem está no poder leva alguma vantagem? Porque é óbvio que quem está no poder vai ser mais conhecido do que alguém que está tentando a renovação, né? Que está tentando entrar como um nome novo. E isso vale tanto para a prefeitura quanto para a Câmara Municipal. Então gostaria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esses desafios de competir com alguém que estava ali todo dia, se isso pode ser mais fácil, mais difícil, se a internet ajuda ou atrapalha esse momento. A gente precisa, Pedro, ser muito coerente. Não há dúvidas de quem está na política, quem tem cargo, leva vantagem. E leva vantagem por uma série de situações. Tem acesso à mídia, tem acesso a jornais. Agora, ao mesmo tempo, é um momento de se avaliar todas as situações e decisões que foram tomadas por esse gestor. E a gente percebe que a gente precisa de um novo olhar para a cidade de Curitiba. A gente precisa estar muito atento aos novos desafios em função da pandemia. Então, tudo isso, apesar do antigo gestor ter essa tranquilidade, entre aspas, esse maior acesso aos jornais e aos meios de comunicação, eu acredito demais no poder do eleitor, no pensamento crítico dessas pessoas. E eles sabem que essa pessoa que está no poder, ele leva vantagem e, em função disso, estará ainda mais atento. Então, essa é a reflexão que eu sempre faço. Precisamos de um novo olhar, um novo projeto, pessoas que venham discutir com a comunidade, com a sociedade. E se a pessoa que está no poder, que detém o mandato, não fez o que deveria ser feito, então as pessoas vão dizer, chegou o momento da mudança. E é nisso que a gente está acreditando. Tem dois tipos de campanha, né? A campanha construtiva, que é aquele debate de ideias, de propostas, e a destrutiva, que é mais o ataque a quem está no poder. E toda eleição fica aquela indagação, como será que vai ser essa? Como será a postura dos candidatos? Quais são os pensamentos? Eu gostaria de saber de você como que você enxerga, então, a campanha, o mandato, esses 4 anos, do Rafael Greca à frente de Curitiba. Eu quero dividir a minha resposta em 2 partes. Primeiro, que eu já digo para todas as pessoas, a nossa campanha será uma campanha propositiva. Curitiba não merece mais ficar ouvindo brigas, inclusive pessoais, no decorrer da campanha. A gente só avança numa cidade se a gente tem algumas visões. Primeiro, o que existe de bom precisa ser mantido, o que precisa ser ajustado será ajustado, e a gente precisa avaliar o que ninguém nunca pensou e precisa ser feito na cidade de Curitiba. Então, essa é a primeira avaliação que eu faço, Pedro, em relação à pergunta que você me fez. A segunda coisa é, você me perguntou o que eu penso da gestão do Rafael Greca. Eu entendo de uma forma muito simples e muito direta, porque eu sou extremamente objetiva. A gestão dele serviu para o tempo dela, agora não serve mais. Nós estamos diante de novas prioridades. Então, vamos fazer uma avaliação sobre a questão de asfalto, que é uma reflexão que todo mundo faz, e eu preciso fazer essa reflexão com vocês. O asfalto é uma atuação, é uma ação necessária, mas nós perdemos a medida na última gestão.
Então, se você investe 120 milhões de asfalto que vieram do governo do estado, você não precisa, no meio de uma pandemia, pedir autorização para a Câmara de Vereadores por mais 60 milhões de um financiamento vindo do Banco do Brasil. Então, a gente precisa se preocupar muito com o ponto de equilíbrio das coisas. É nisso que eu acredito. Mais um exemplo para te dar. Questão do transporte coletivo. O que a gente vem acompanhando em Curitiba, Pedro? A gente está acompanhando sucessivos aumentos do transporte coletivo. Nós vivemos junto à atual gestão entregar dinheiro para as empresas de transporte coletivo e nós não vimos a prefeitura baixar um centavo, nenhum centavo foi reduzido do valor da tarifa. Então, isso significa que você não está dentro de um ponto de equilíbrio para as pessoas que mais precisam. Então, é nesse sentido que eu avalio a gestão do nosso atual prefeito, uma gestão que precisa ser completamente modificada a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem. E agora, ainda falando sobre o atual governo, a atual gestão, eu gostaria de saber como você enxerga as políticas de combate ao coronavírus e todo esse trabalho na pandemia. Sei que você já tem algumas críticas em alguns momentos, até a questão de um pouco de marketing da cidade de Curitiba lá no início da campanha, e depois também a questão dos decretos, né? Abre tudo, fecha tudo e ficar oscilando nas medidas. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso. Muita confusão no diálogo e falta de aplicação das regras. Esse é o resumo. Quando eu digo muita confusão no diálogo, é que assim, uma hora se dizia recomenda fechar, outra hora se obriga a fechar. Então, isso é muito confuso para o empresário. Isso teria que ter ficado mais claro. Qual é o indicador que vai ser utilizado para o abre ou fecha? Então, nós começamos com o indicador, que era a quantidade de UTIs que estavam sendo utilizadas para o Covid. Sempre se disse que para o Covid nós teríamos, por exemplo, 350 unidades, fazendo uma aproximação desse número. E ao mesmo tempo o prefeito veio e disse, nós temos 1.000 unidades, mas todas as decisões de gestão do abre e do fecha foram definidas em função do valor, da quantidade de 350 unidades. Então, isso fez com que a gente perdesse a credibilidade das decisões que estavam sendo tomadas. Isso é tão verdadeiro, Pedro, que quando o Estado chegou e disse fecha, o nosso aumento do índice de fechamento ou do isolamento social, ele aumentou em apenas 3%. Então, isso denota uma gestão confusa, ruim para o empresário e sem aplicação das regras. Por quê? A bandeira laranja, ela estava extremamente definida no início do enfrentamento do Covid. E o que a gente percebeu? Que as regras da bandeira laranja foram completamente alteradas em função da pressão que a prefeitura recebeu para que alguns locais fossem abertos. A gente não pode admitir que shopping fique aberto e academias fiquem fechadas se a regra não dizer isso. Então, nós temos que ter mais firmeza, mais diálogo, certo? Então, isso é que traz ou não a credibilidade de uma gestão. Estamos chegando ao final do P-Notícias Especial Política. Hoje nós conversamos com a candidata a prefeito pelo Podemos, Caroline Arnes. Muito obrigado, Carol. Olha, eu quero agradecer, Pedro, a você, a todos os ouvintes e quero fazer um convite. Vamos juntos, vamos pensar Curitiba para as pessoas e para o futuro. Eu acredito muito na nossa união. Eu deixo um grande abraço para todos vocês, agradeço de volta ao P pela credibilidade, pela condução. Parabéns, Pedro, pela tua condução, pelas perguntas e eu estarei sempre à disposição de todos vocês. Um grande abraço. Quero agradecer também a minha coprodutora, Samer Mourad, a professora orientadora Sandra Nodari e a coordenadora do curso de jornalismo, Maria Zaclis Veiga.
Em especial agradecer você que nos acompanhou até aqui e até semana que vem.